Informação importante, hein? Informação importante. O William Arão não viajará para Cariacica, no Espírito Santo. Conforme o Varanda já tinha dito, né, o Arão não está bem condicionado fisicamente e vai precisar de um tempo maior para poder jogar. O Arão disse na entrevista coletiva que desde o Flamengo, da passagem dele no Flamengo, ele não tinha tirado dias de férias e fez isso quando saiu do Panathinaikos. E agora vai precisar de um tempo maior para estar bem condicionado fisicamente. Portanto, Arão, conforme já era previsto, quem acompanhou o Varanda nos últimos dias já tinha essa informação, não viaja para Cariacica e também não deve jogar contra o Flamengo no dia 16. O Arão deve ficar à disposição do treinador Kleber Xavier para a partida contra o Mirassol, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Arão fora do amistoso. Arão também não deve jogar contra o Flamengo, no máximo ficando no banco de reservas. É um jogador que chegou ao Santos Futebol Clube numa condição física ruim, né? Coisas que só acontecem no Santos Futebol Clube, né? Coisas que só acontecem no Santos Futebol Clube. Ontem eu estava escutando a Rádio Bandeirantes, eu estava saindo do estúdio antes do jogo do Fluminense e estava no carro escutando a Rádio Bandeirantes, né? E o Pretzel estava falando justamente sobre o jogador do Chelsea, né? O jogador do Chelsea, que inclusive fez os 2 gols da vitória. O jogador chegou numa quinta-feira. O João Pedro. O João Pedro chegou no Chelsea na quinta-feira no Mundial de Clubes. Na sexta o cara jogou. É mole? Atenção, olha isso. O João Pedro chegou numa quinta-feira no Chelsea. Na sexta-feira ele entrou para jogar. Ele jogou já no Mundial de Clubes. O Santos tá com o William Arão. A gente tá falando sobre o William Arão no Santos há 2 meses. Aliás, perdão. O Wagner Frederico, um abraço ao Wagner, trouxe o interesse do Santos no William Arão no começo do ano. No começo do ano, o Santos já tinha interesse em contratar o William Arão. O William Arão foi contratado, o Santos estava de férias. Aí ele não se apresentou porque ele tinha contrato com o Panathinaikos na sexta. Só foi se apresentar na terça. E o cara chega mal condicionado fisicamente. Então, é isso que a gente costuma dizer, né? Tem algo errado muitas vezes no Santos. Ah, Marcão, mas é o William Arão. Não sei o que acontece. A gente só contrata jogador com problema, cara. No Flamengo, jogava tudo quanto é jogo. De meio campo, de zagueiro. Foi pra Turquia, jogava. Foi pra Grécia, jogava. O cara chega no Santos, o cara chega, parece... Não, agora eu vou descansar. Peraí. Agora eu preciso de 20 dias pra me condicionar. Vocês lembram do Álvaro Barreal? O Álvaro Barreal tirou o dente do siso. Teve tudo o Álvaro Barreal. Roleiser demorou 30, 40 dias pra se condicionar, né? Não sei. Umas coisas estranhas no Santos Futebol Clube, né? Algumas coisas estranhas no Santos Futebol Clube. E olha, Tomás Rincon, hein? Tomás Rincon será o titular do Santos Futebol Clube no meio-campo. Atenção, nós tínhamos ontem colocado o Pituca como titular, mas quem deve jogar é o Tomás Rincon como primeiro volante. Então essa é uma das mudanças. Por que nós estávamos colocando o Diego Pituca? O Pituca estava sendo titular como primeiro volante até a 12ª rodada, quando tivemos a pausa para o Mundial de Clubes, né? O Pituca estava jogando ali de primeiro volante, estava indo bem. A tendência era o Pituca ser mantido por ali. Mas o treinador Kleber Xavier vai colocar o veterano experiente Tomás Rincon como titular na volância. Então o meio-campo do Santos Futebol Clube para o jogo de amanhã terá Tomás Rincon, Zé Rafael e Neymar Júnior.
Uma outra mudança na escalação comparada àquela que eu tinha dito ontem. Gonzalo Escobar será o lateral direito. Atenção, Gonzalo Escobar vai jogar improvisado pela direita. O Igor Vinícius viaja, mas começa no banco de reservas. Portanto, Escobar será o lateral direito e não o Igor Vinícius. Eu, particularmente, gosto da sequência do Escobar. Eu acho que vale a pena você testar. Eu gosto muito do Escobar. Eu acho que o Gonzalo Escobar é um jogador que taticamente, né, é muito disciplinado. E eu vejo espaço para ele ali ser testado realmente como lateral direito. O Kleber Xavier teve um tempo maior ali para fazer esse teste. Tenho certeza que o Escobar deve ter evoluído ali pelo lado direito e gosto da ideia. Agora, fica aquela questão, né? Se você vai improvisar o Escobar, faz sentido você ter contratado o Igor Vinícius? Essa é a questão. Entendeu? Essa é a questão. O Esdras Nascimento está dizendo aqui, acha um desperdício colocar o Escobar na direita. Olha, o fato de você ter o Escobar... O que acontece é o seguinte, no meu entendimento, tá? Hoje não dá para tirar o Souza da lateral esquerda. O Souza é um lateral, na minha opinião, de muita qualidade e que está em evolução. Claramente você vê que o Souza, ele não sentiu a titularidade. Ele é um jogador com muita personalidade, tanto para atacar como para defender, né? É um jogador ali que soube aproveitar a oportunidade. Você não pode quebrar essa sequência. Por mais que eu goste do Gonzalo Escobar, para mim hoje o titular do lado esquerdo é o Souza. Eu acho que o Kleber Xavier, ele enxerga isso e não quer quebrar essa sequência do Souza. Porque é um garoto. A gente cobra aqui todos os dias que o Santos dê oportunidades também aos jovens, aos jogadores da base. E quando o Kleber Xavier faz isso e o garoto vai bem, eu não posso quebrar essa sequência. Então, para mim, hoje, o lateral esquerdo titular do Santos é o Souza. Só que aí você tem um outro problema. Você tem o Escobar, que vinha bem, que perde a posição. Então, eu acho que o Kleber Xavier, ele enxerga dessa seguinte maneira, né? Olha, o Souza tá bem, mas o Escobar também é um jogador muito útil para mim. Então, já que eu não tenho ninguém que é unanimidade pelo lado direito, eu vou aproveitar o Escobar por ali. Eu acho que faz parte. Você buscar colocar os melhores em campo. E se eu tenho dois ótimos jogadores na mesma posição, por que não testar o Escobar deslocado para o lado direito? Então eu gosto da ideia. Eu não acho que o Igor Vinícius é um jogador que chega para ser titular absoluto do Santos. Precisa ser testado porque foi contratado. São 3 anos de contrato, mas eu entendo perfeitamente e gosto da ideia de ver o Escobar sendo testado mais uma vez pelo lado direito. Então, eu já trouxe aqui 2 mudanças. Rincon no lugar do Diego Pituca. O Gonzalo Escobar no lugar do Igor Vinícius. E uma outra mudança é no ataque. Atenção, terceira mudança do time que eu tinha trazido no dia de ontem. David Washington titular no lugar do Tiquinho Soares. David Washington titular no lugar do Tiquinho Soares. Olha, aqui é uma situação que só o Kleber Xavier pode ter esse diagnóstico. Porque os treinos são fechados, né? Eu dizia nos últimos programas que é o seguinte, até me perguntaram, Marcão, você devolveria o David Washington para o Chelsea? Eu disse o seguinte, olha, eu só devolveria o David Washington se nos treinamentos que nós tivemos nos últimos dias, o David Washington não foi bem. Se realmente o treinador Kleber Xavier não acredita mais no David Washington, senta com o Chelsea e devolve o jogador até para que ele possa ser negociado por um outro clube na janela do meio do ano. Agora, se nos treinamentos que nós tivemos, o David Washington mostrou vontade, mostrou qualidade e foi bem, eu ficaria com o David Washington. Porque eu ainda vejo um jogador com potencial. Eu acho que o David Washington fracassou nos primeiros 6 meses da temporada.
Mas eu ainda vejo qualidade no David Washington. Então, depende muito daquilo que ele apresentou nos treinamentos. E pela escalação para o jogo de quinta-feira, se ele está contando com o David Washington, é porque o David Washington foi bem. Então ele vai apostar no David, até porque o David é um jogador de maior movimentação comparado ao Tiquinho Soares. Se nós olharmos o que foi apresentado pelo Tiquinho e pelo David no primeiro semestre, eu iria de Tiquinho Soares. Eu iria de Tiquinho. Para mim não se discute. O Tiquinho foi melhor que o David Washington no primeiro semestre. Agora, potencial. O David tem muito. Mas é aquela velha história. Não adianta você ter uma Ferrari que não dá partida. Então, eu acho que essa confiança do Kleber Xavier no David a partir de agora é pelo que apresentou o David Washington nos treinamentos. Então vale o voto de confiança. Vale o voto de confiança. O David não pode ter desaprendido a jogar. O David não pode ter desaprendido. Ele sabe jogar bola. Ele sabe fazer gols. Então eu acho que vale esse voto de confiança do treinador Kleber Xavier para o David Washington. E como nós trouxemos, o Roleiser viaja, mas vai começar no banco de reservas. A ideia do Kleber Xavier já é colocar em campo um esboço daquilo que nós teremos contra o Flamengo. Portanto, se confirma aquela informação que Benjamin Roleiser vai viajar, mas não começa como titular contra a Desportiva Ferroviária. Vamos ao time no campinho? Tá aí para você o time do Santos Futebol Clube no campinho para o jogo de amanhã. O Santos deve ter esta escalação para a partida contra a Desportiva Ferroviária, 20 horas com transmissão do Varanda. Goleiro Gabriel Brazão. Na lateral direita, Gonzalo Escobar, o Pablito. Na zaga, João Basso, Luan Pérez e do lado esquerdo, Souza. No meio-campo, tá aí a grande novidade, Tomás Rincon como primeiro volante, Zé Rafael ao lado dele e Neymar Júnior como meia. Na frente, Álvaro Barreal, Guilherme do lado esquerdo e David Washington centroavante. Portanto, é o Santos no 4-3-3 para enfrentar a Desportiva Ferroviária. Olha, eu gostei da escalação, com exceção do João Basso, tá? Eu gostei da escalação. Sobre o Tomás Rincon, cara, o Tomás Rincon precisa jogar. O Tomás Rincon é um jogador caro para o Santos Futebol Clube, né? Então ele precisa jogar também. Precisa jogar. Eu tenho algumas dúvidas sobre o Tomás Rincon, um jogo pegado, um jogo intenso. Agora, que o Tomás Rincon tem qualidade, não resta dúvida sobre isso, né? Eu tinha gostado, estava gostando do Diego Pituca jogando como primeiro volante. Vinha me agradando o Pituca jogando por ali. Mas o Tomás Rincon tem qualidade. Eu acho que o Santos... são características diferentes, né? O Tomás Rincon é um jogador ali que fica mais preso, não sai tanto o Tomás Rincon. Tem uma qualidade no passe superior ao Diego Pituca, né? Sabe os atalhos do gramado, é um líder em campo, o Tomás Rincon. Já o Pituca é um jogador de maior mobilidade, é um jogador que corre mais quilômetros em campo comparado ao Tomás Rincon. Então são características diferentes. Vamos ver, vamos aguardar para saber como vai reagir esse meio-campo do Santos com Rincon, Zé Rafael e Neymar Júnior. Vamos aguardar para ver como vai reagir esse meio-campo com essa mudança. Acho que vale a pena o teste. Alexander, por que Roleiser reserva? Já disse aqui, porque ele não joga contra o Flamengo. Priscila Vale, Marcão, tá com saudade do Soteldo. Ih, mamãe! O Juliano Intensidade, Marcão, eu vou falar uma coisa, o Ian vai ser titular no próximo. Eu posso errar. O Ian é um jogador que precisa ser mais testado. É muito bom jogador, o Ian. Fábio Fausto, mas não teria um time grande para fazer um amistoso? Faltou competência da diretoria.